Conexão Política. Ligando você ao poder. Você tem um encontro marcado com a política e a informação de qualidade. O podcast Conexão Política recebe um convidado especial para um debate direto e esclarecedor sobre os temas que impactam o Brasil e o Amazonas. Conexão Política, ligando você ao poder. Sob a apresentação de Gessete Oliveira. Conexão Política, ligando você ao poder. Bem-vindos ao Conexão Política. Eu sou o Gessete Oliveira e aqui nós conectamos você aos bastidores do poder com entrevistas diretas, debates abertos, importantes, vozes que influenciam a nossa política e no cenário nacional. Hoje nós temos como convidado especial o senador Plínio Valério. Aqui à nossa direita, senador, bem-vindo. Que bom estar aqui contigo, Gessé. É a primeira vez de 20 que ainda vou vir, né? Amém, com certeza. Prazer estar aqui com você. Senador, hoje nós estamos com algumas perguntas e a gente queria que o senhor nos proporcionasse o seu trabalho que o senhor tem feito em Brasília, a dimensão, como estamos levando essa política que está tão, assim, hoje balanceada e misturada. Queria que o senhor também falasse em alguns pontos, BR-319, sobre as leis que o senhor tem desenvolvido aí com Maria da Penha, uma que foi de auxílio a do câncer de mama, Isso. A Embrapa, e muitos temas que os internautas vão mandar algumas mensagens para nós, inclusive já mandaram, eu vi aí tocando nesses assuntos. Tá Combinado, beleza. Você pergunta, eu respondo. É a oportunidade que eu tenho de poder mostrar o que eu andei fazendo em Brasília durante 7 anos. E o ouvinte, o eleitor, vai julgar se eu trabalhei ou não. Só para apresentar os demais também convidados e parceiros e amigos que estão do outro lado da tela, o nosso senador, ele é do Amazonas, nasceu no Amazonas, em Irunepé. Ele construiu uma trajetória muito grande. Na carreira dele foi radialista, repórter. Ele foi vereador no estado, aqui na cidade de Manaus. Foi deputado federal suplente, né? Por alguns meses. Por alguns meses. E depois foi o senador com mais expressão de votos, com 834 mil no ano de 2018, quase 835 mil votos. Ele deu assim uma esmagada. Então a gente tem uma pessoa que está aqui comprometido com a política, com o Amazonas, defende o que é certo, o que é correto, defende os interesses públicos de fato do nosso estado, não interesse, pessoal. E por isso hoje eu convidei o nosso senador para essa entrevista, tá bom? E a primeira pergunta que eu queria fazer ao senador é uma pergunta que, na trajetória assim da sua inicial entrada para a carreira política, o que lhe fez assim sair do seu lado tão confortável do cenário, tá nos bastidores, na televisão, no rádio, e ir de fato para a política? O que lhe fez levar isso aí? Na realidade, Gessé, quando algumas pessoas me descobrem candidato a vereador ou ao Senado ou a deputado federal, eu já carrego comigo isso. A minha mãe contava para mim que depois que ela me viu senador, meu pai morreu, não me viu. A minha mãe contou, só vim ver isso depois de muitos anos, eu não sabia. Ela estava grávida de mim, né? E ela ia aos comícios do meu pai, então candidato a prefeito pelo PTB. Ou seja, eu estava ouvindo, né? Lá. Então a gente estudou, 12 anos eu vim para cá, aos 14 eu voltei para subir no palanque do meu pai, que era candidato a prefeito de novo. Então ficou isso. Olha por onde eu fui fazer. Eu fiz jornalismo, radialismo, eu participei de teatro, de músicas, então eu não tinha para onde fugir, porque eu via e vejo ainda a política como o melhor instrumento para você mudar a sociedade, para você fazer conquistas, porque é pela política que passa tudo. Por isso, quando alguém diz que não quer saber de política, é muito ruim isso aí. Você pode até não querer saber dos políticos, né? Ruim, mas da política sempre. Então a política é um meio da gente poder ajudar e transformar a sociedade. Eu não ouso querer transformar, mas ajudar sim. Tanto é que eu posso depois te falar das 5 leis que a gente tem que ajudam muito a sociedade. Se você quiser falar depois, como por exemplo, a lei nossa que deu autonomia ao Banco Central, que permitiu que o Banco Central pudesse desvendar
o caso Master. Se você quiser, a gente fala isso depois. Lei do câncer de mama, lei que leva para as escolas o tema de violência contra a mulher, lei que protege a Embrapa. E essa luta que a gente tem, eu só vou também, eu não digo sair da política, mas eu espero ainda estar no novo mandato e ver essa BR-319 asfaltada. O senhor, como representante do Amazonas em Brasília, qual é, na sua opinião, o maior desafio direto atualmente para o estado do Amazonas? O preconceito que muitos brasileiros têm em relação ao norte como um todo. E em particular, vou falar do meu estado, do Amazonas. Eles sempre acham que as coisas nossas não merecem a atenção devida. Eles acham que o Amazonas é floresta e zona franca. Que a zona franca são galpões que estão lá produzindo, montando equipamentos para importação. E não é. Então, essa minha briga toda que eu tive, vou falar rapidinho para que nós possamos abordar vários assuntos. Fique à vontade. A CPI das ONGs, por exemplo, que eu prometi, que eu fiz, que eu presidi, ela tinha o objetivo de tornar para o brasileiro, deixar claro para o brasileiro o que essas ONGs ambientalistas fazem aqui, e não o que elas dizem que fazem. Não as palavras das ONGs, mas as ações dela, que trabalham contra o nosso Estado, nos colocando correntes, são invisíveis, mas são correntes ambientais, nos colocando verdadeiros cadeados ambientais. Então a CPI serviu para isso, ou seja, eles pegam dinheiro, mas não fazem o dinheiro chegar na ponta, ficam com o dinheiro. Pode usar o nome dos indígenas, do ribeirinho à vontade. Então nós somos tratados sempre assim. A gente quer ter uma estrada asfaltada, que não é abrir a estrada. Eles diziam que abrir a estrada, a Marina Silva fazia muito isso, e ainda faz, quer dizer, não faz muito porque eu estou aí para desmenti-la. Que nós queremos derrubar 400 quilômetros de floresta virgem para passear de carro. E eu mostrei para o Brasil que a floresta não existe, que é só asfaltar, que não vai derrubar uma só árvore, ao contrário do que aconteceu na COP, né? O que aconteceu na COP agora. A gente briga, os recursos que vêm para cá são pequeniníssimos em relação ao que vai para o sul e para o sudeste. Discriminação também, a principal delas é quando a gente fala e o grito não ecoa, porque eles não querem dar importância. Mas eu sempre digo, ei, presta atenção aqui, eu sou senador da República, ouça o que eu estou dizendo. Então, com eles eu sempre me imponho. Esse é o trabalho mais árduo que tem. Mas a CPI serviu para desmistificar as ONGs ambientalistas e o meu discurso, a briga que eu tive, os processos que eu sofri serviram para mostrar ao brasileiro o que é essa BR-319. Ele perguntava, agora ele sabe, que é uma estrada que nos liga ao resto do Brasil. Manaus é a única capital no planeta que tem mais de 2 milhões de habitantes que não é ligado via terrestre a outras capitais. Isso é injusto. É muito injusto mesmo. Falando já nesse tema da BR que vamos entrando já, 319, que é um sonho, né, para os manauara, é um sonho para os transitantes, para os visitantes, e que não é uma via de passeio, viu, senadora? Não, ou ministra, não é uma via de passeio. Ela é uma via, sim, de escoamento, que faz chegar o suprimento no estado. A senhora não sabe o que é o Amazonas, porque nem em seu estado a senhora sabe o que é, que a senhora não vive lá, entendeu? Então, o senhor poderia nos abrilhantar as ideias. Por que esta dificuldade tão grande para mexer com essa BR-319, para que todos entendam, assim, de uma forma como político, no cenário, dentro da política mesmo, o que trava isso aí? Essa é a política por onde eu passo que pergunta. Outro dia mesmo na entrevista lá no SBT, ao vivo, perguntaram isso nas escolas, universidades, na rua me perguntam. Se eu te disser que eu sei o motivo exato, eu não estou falando a verdade, porque são vários motivos, então eu prefiro resumir num só. Olha só, nós temos uma estrada que já funciona há 39, 41 anos. Uma estrada que tinha asfalto, que passava de Fusca, você transitava nela de Fusca. Uma estrada que tinha pousada no caminho, que tinha comércio no caminho, que tinha paradas. E ia e vinha sem nenhum problema. Em determinado momento ela foi abandonada, é que eu te digo, a discriminação, asfaltam lá fora, aqui no asfalto. Ela foi abandonada, mas continuava passando carro. No inverno é chuva, é lama, é difícil de passar. No verão é poeira. Então, o que a gente está defendendo é o asfalto. Como você disse, a BR-319 ela serve para escoar produtos da Zona Franca e serve para trazer produtos de fora. Por ali vem a banana,
por ali, que é uma vergonha para a gente estar importando banana, farinha, cheiro verde, cebolinha, mas é a verdade. Então, quando a gente fala do plano de vista econômico e ambiental, o Ministério da Infraestrutura já disse que é viável, tá bom. Mas por que eles não querem? Quando eu digo eles, são os estrangeiros, tá? Os brasileiros são marionete na mão do ventríloco. A Marina é marionete, o ICMBio é marionete, a Fundação Amazônia Sustentável aqui, a FAZ, é marionete, mas que ganha dinheiro por isso. Então você tem, ao longo desses 400 quilômetros, você tem 13, 15 ONGs ambientalistas e 2 observatórios da 319 para inventar mentira. Cientistas estão dizendo isso, cientistas estão falando bobagem, que eu sempre combatendo. O que eles querem? Hoje, governos ditos desenvolvidos, né, na Europa, também na América, Estados Unidos também. Então você tem aí Noruega, Holanda, Canadá, Alemanha, Estados Unidos, só para citar esses aí, interessados em que nós, amazônidas e os brasileiros, não façamos nada em relação à Amazônia. Porque eles já mapearam todos os bens, todos os recursos naturais, a potencialidade que nós temos, que é imensa. Terra rara, por exemplo, que é o grande momento agora, já, até mais do que o petróleo agora que vai ter. Então eles mapearam e querem guardar para eles. Não é o único motivo, tá, gente? Eu estou dizendo o principal. Eles querem fazer como se eu tivesse uma despensa na casa de vocês, vai ter uma crise, né? Você tem lá na despensa, então você guarda lá a tua comida, a tua bebida lá, porque vai ter uma crise. É isso aí. Eles mapearam e pagam mal os brasileiros para divulgar o quê? Que nós temos que reduzir a emissão de CO2, né? Que o gado invade, que o garimpo, não sei o quê. Eles querem que nós não façamos nada, que é para ficar intacto para eles. E com isso, eles são injustos quem pensa como eles. Por quê? Joga a nossa população à pobreza. O Amazonas tem mais de 50% da população vivendo abaixo da linha da pobreza. Não tem R$12 por dia. R$12 por dia para viver. E a gente podia ter alternativas. Então eu acho que é isso. É o isolamento. E com isso mentem muito, a hipocrisia permeia a Amazônia. E o seu amigo está lá, senador da República do Amazonas, combatendo. Sou hipócrita, sou mentiroso, não está certo, eu vivo dizendo isso. Aí vem processo, aí vem acusações, vem ataques, não tem problema. Eu me tornei senador da República para ir a Brasília defender o Amazonas. Eu não me tornei senador da República para me defender. O cidadão tem lá seus advogados para defender, mas o senador só tem mais aqui, tá na linha de frente, batalhando. E é isso que eu tenho feito, mas eu acho que a explicação é essa. Eles querem que a gente... crédito de carbono, que eles falam tanto, já sério. O crédito de carbono, vamos fazer, vai ganhar tanto. Mentira, você aí na ponta não vai ganhar um centavo do crédito de carbono. E o que é o crédito de carbono para mim? E ninguém me convence ao contrário. Aquariano é fogo. Não me convence ao contrário. Eles estão dando dinheiro, comprando a floresta, né, para não emitir CO2, nos isolando e dizendo assim, eu estou te pagando, essa área aqui tu não vai fazer nada, não pode tirar um fruto, uma árvore e tal, não faz nada nela. Na outra, chega numa grande extensão, o que eles querem? Que nós, brasileiros e amazonenses principalmente, não façamos, nós estamos sendo pagos para não fazer o que eles fizeram, acabando com o que eles tinham. E estamos sendo pagos para não fazer o que eles estão fazendo, acabando com o resto deles lá. E porque a gente não faça no futuro o que eles vão continuar fazendo. Isso é hipocrisia e é babaquice o brasileiro aceitar isso. Então, a gente luta contra isso. Me deram essa missão, Deus permitiu que eu tivesse essa missão e eu estou tentando executar da melhor forma possível. Amém. E tem executado. Amém. Que a gente é um aliado, é eleitor e a gente precisa declarar a todos e pedir já de antemão o apoio a essa voz única do Senado do Amazonas pela defesa de fato do Amazonas, não em fim próprio. Aqui é uma pergunta do internauta, se a BR-319 estivesse plenamente recuperada hoje, o que mudaria economicamente na vida dos amazonenses? Economicamente, e não deixa eu esquecer Covid, tá? Isso. Economicamente, mudaria como? Os produtos da Zona Franca chegariam lá fora mais rápido e mais barato, porque o transporte fluvial é muito caro e demorado, e o aéreo, pior ainda, é rápido, mas é caríssimo. Então, isso encarece os nossos produtos. A gente vai perdendo competitividade. Seria um passo. E esses caminhões que vêm, que vão para lá, eles voltam, ou eles vêm e voltam, trazendo
alimentos, trazendo medicamento, ou seja, você teria um trânsito, um vai e vem normal de uma capital grande como nossa. Leva para lá, traz para cá. Então haveria um abastecimento melhor, os produtos alimentícios seriam barateados com certeza, e a gente teria também a questão do medicamento também barateado, que só vem via aérea. Aí vamos lá, tem uns babacas, os cientistas babacas mal intencionados, que publicaram lá no Covid, porque pela BR-319 é muito mais caro do que o fluvial. O fluvial leva 3 dias, mas é mais barato, lá levou 4 dias. Só que esses babacas esquecem que eles fizeram estudo na época do inverno. Na época do inverno. E não tem asfalto. Seca, né? E não tem asfalto. Aí eles fazem assim, olha a comparação, José. É porque é 3, 4 dias para chegar, né? Fluvial leva, mas é mais barato. Por que leva 3, 4 dias, José? Porque não tem asfalto. Se tivesse asfalto, olha só, vamos Covid, Porto Velho para cá, 12 horas se você ficar normal. Trânsito normal, 12 horas. Os caminhões trazendo oxigênio ficaram atolados. Nós recebemos 5, não mais do que 6 caminhões transportando oxigênio. Quantos morreram em Manaus por falta de oxigênio? Se nós tivéssemos a BR, esse pessoal não teria morrido. A gente consegue jogar a culpa em outra pessoa, no caso. São milhares. Se viria pela estrada, vai, porque fluvial não dava. E aéreo é caríssimo e perigoso. Então, nós não teríamos essa quantidade que nós tivemos de mortos. Ou seja, o que quer dizer, qualquer crise aqui, se você é ligado terrestre, você tem por onde ir e vir. E outra babaquice dessa gente, porque vai invadir o entorno está sendo invadido, seus babacas, está sendo invadido e vocês não vão lá porque não tem como chegar. Se tivesse como chegar, chegaria o braço. E outra coisa, o entorno não é responsabilidade do governo do Amazonas nem nosso, é da União. Então vocês têm que nos dar esse direito. E isso é um dos motivos, tá, Gessé? Não é o principal, mas não é só isso que eu quero uma reeleição. Eu quero continuar essa briga, é importante continuar essa briga. Eu vou pedir do Amazonas que me deixe continuar essa briga, essa voz que a gente tem lá e briga com essa gente. Não é à toa que eu já fui processado não sei quantas vezes, né? Por eles lá. Aproveitando mais uma vez, havia uma coisa muito linda de humildade sua, que o senhor dizia assim, me dê seu segundo voto. Eu achava muito bonito isso aí, uma humildade, porque já existia talvez como um parâmetro legal, que o candidato tal já era o número 1, tal favorito, e ele na humildade pedia aí, levou o amazonense, hoje a rede social, esse pessoal subestima muito, sabe, as pessoas, são prepotentes. A minha vida toda, os processos que eu tive como jornalista, os problemas no judiciário, foram tudo processos de pessoas pedantes, que se julgavam bam. E a gente está lá, eu disse ontem, nessa entrevista lá que eu dei, Deus me deu, hoje eu estou convencido, quando Ele permite que um caboclo como eu, vindo do interior e se torna senador da República, eu acho sim, eu entendi como missão, entendeu? Deus fala, vou te colocar agora, bora ver o que tu faz. Tu tá a vida toda querendo ser senador, aí Deus pega assim e diz, vai ser lá, bora ver. E deu essa missão para a gente lutar, para a gente tentar espalhar justiça, exigir justiça, porque o problema do excesso de humildade é chegar lá em Brasília pedindo. Brasília, senador não pede, senador exige. E quando você tem direito, você não pede para respeitar o teu direito, você exige respeitar o teu direito. E nós temos direito à BR-319, sim. Então eu não posso estar manso, eu não posso estar caladinho pedindo favor. Não é favor nenhum, eu exijo. Eu não fui a Brasília, não estou em Brasília, senador pelo Amazonas, de pires na mão, pedindo esmola. O povo não mandou, você não mandou parar para isso. Você mandou para lá para exigir justiça. Então, o que eu faço no Senado é exigir justiça para o Amazonas. O que eu vou falar é coisa minha, não é a palavra do senador. A responsabilidade é minha. Eu acredito que nenhum podcast, nenhum vínculo de canal de televisão, rádio, mídia, ninguém nunca falou o que eu vou falar. A BR-319 também é um dos pilares para não sair. A culpa é dos grandes poderosos da navegação do Amazonas. Eu também trabalho com navegação e sei que os grandes pilares da navegação do Amazonas esbarram, pagam, compram, a palavra certa é essa, bloqueiam para não sair, porque são milhões de balsas sendo feitas todo dia com dinheiro federal do BNDES, que os empresários de alta patente não invertem nada, quem
eles conseguem o dinheiro do BNDES, mas o pobre, o coitado, o ribeirinho, o irmão que só tem um barquinho para navegar, ele não consegue nada do BNDES. Então esses poderosos, eles também estão freando, senador, essa via, porque há um trâmite de eles ficarem nos rios trabalhando. Só que quando dá o caos, que o rio seca, justamente no período da Covid, nem vinha por água, nem vinha pela estrada. E também ninguém está se atentando muito para isso. Eu gostaria... E não atentar para isso, estão sendo injustos com a nossa população. Sim, né? Egoísta, injusto com a nossa população. Eu queria até lhe perguntar se há um outro meio de a gente levantar uma CPI para levantar mesmo, para ver o que está acontecendo por causa desta BR. Tem como fazer isso? O que acontece? Você pediu uma CPI e, se aprovada, você tem. Nós criamos dentro da Comissão de Infraestrutura do Senado uma subcomissão para discutir a 319. Eu sou da comissão. Uma CPI, nesse momento tão conturbado, que tem CPI do narcotráfico, CPI do Márcio, CPI não sei de quê, não seria como a gente gostaria que fosse. Eu acho que a gente tem que trabalhar, quando você, telespectador, você que está ouvindo agora, a ministra esteve aqui um dia desse para dizer que ia criar um grupo para estudar a viabilidade econômica, social e ambiental da 319. E eu disse, é mentira, é para enrolar, porque esse estudo já existe. Está dentro do Ministério da Infraestrutura. Eu tenho esse estudo, onde o Ministério conclui que a BR-319 é viável economicamente e ambientalmente, desde que aí ele começa a fazer exigências que são cabíveis. Túneis para a passagem da fauna, dos animais passar nos túneis, para não ser atropelado e tal, tem que passar 400 quilômetros de um lado e do outro de cerca, para que não houvesse invasão no entorno, tá? Recomendando lá. Recomendam fiscalização no começo, meio e fim, vai ter. Então, tudo que o Ministério recomenda é possível. Mas sabe quem dá a palavra final? IBAMA. E sabe quem está no IBAMA? O seu Agostinho, que é um discípulo, seguidor da ministra Marina Silva. E não vão deixar isso acontecer. A gente tem que mudar o governo para poder mudar essas pessoas dos cargos que ocupam. Então, já existe, nós temos que cobrar esse... Eu disse, estão enganando vocês, não vão formar esse grupo. Se formar é daqui a um mês. Se você contar que ela deu X meses para concluir, vai concluir em agosto. Como não foi montado, é tudo eleição, cara. Daqui um dia o presidente vai estar aqui para prometer asfaltar de novo, promessa que ele já fez na candidatura dele, na candidatura da Dilma e não cumpriu. Todo mundo agora quer dizer que a BR vai sair. Mentira, ela só vai sair na porrada. Ela não vai sair a gente de braços cruzados acreditando que o governo vai ajudar, porque o governo quer. E aqui eu até defendo, o governo federal quer, só que ele não tem poder, sabe por quê? Porque não foi ele que nomeou a Marina, ele foi imposto, foi colocado de cima para baixo para que ele nomeasse a senhora Marina Silva, ministra do Meio Ambiente. As ONGs poderosas que dão dinheiro para o Fundo Amazônia. Ele não manda no IBAMA, ele não manda na FUNAI, não manda. E ali, o senhor Agostinho do IBAMA disse um dia desses, o presidente Lula falou, o IBAMA tem que entender que é um órgão técnico para ajudar o governo. Sabe o que o Agostinho falou, presidente do IBAMA? Olha, o que eu tenho a dizer para vocês é que nós estamos acostumados a trabalhar sob pressão e que aqui no IBAMA todo mundo é concursado. E são, tanto no IBAMA como na FUNAI, como parte de procuradores, parte de promotores, porque eles trabalham há 40 anos, Gessé. Eles capturavam jovens para se tornar engenheiro, arquiteto, juiz, né, procurador, funcionário do IBAMA, treinavam, estudavam e ele lá fazia o concurso e passava. Agora tudo que nós estamos sofrendo já é o fechamento disso, estão isolando Barcelos, entrei com uma ação contra isso, estão acabando com o garimpo familiar, estive lá do lado deles, estão aqui querendo isolar o Novo Remanso, já estou com ação também, compraram a mina de Pitinga e aí vai para fora. E eu estou nessa briga doida, nessa briga maluca. Uma coisa que está extrapolando é que a minha briga extrapolou o Amazonas, a Amazônia. Então, de Minas Gerais, todo mundo que tem esse problema com o ICMBio, que está querendo demarcar, recorre para mim. E a gente acaba ficando com uma missão árdua e pesada, mas que eu escolhi esse peso para colocar nos meus ombros. Daí a gente pleitear de verdade mesmo, na época certa, a reeleição. Na época certa eu farei isso. Nós estamos bem representados. Nós vamos dar um rápido intervalo e logo mais voltamos com mais entrevista.
Conexão Política. Ligando você ao poder. Um bate-papo descontraído, muita alegria, muita emoção e testemunhos que fortalecem a nossa fé. Olá, meus amigos. Você tem um encontro marcado comigo todas as sextas-feiras aqui no canal da WK Connect Brasil, de cara com Robson Devesas. Eu conto com você. A partir das 19 horas no YouTube, canal da WK Connect Brasil. Te espero lá. Olá, cantores de Manaus! A WK Connect Brasil está lançando uma proposta especial para produção virtual de videoclipe em estúdio. Forme o seu grupo de 5 artistas e grave o seu videoclipe individualmente, com valor promocional exclusivo por fazer parte do grupo. Essa é uma forma de tornar a produção mais acessível. Se você deseja gravar seu videoclipe em estúdio, com profissionalismo e identidade, entre em contato com a nossa produção. WK Connect Brasil, transformando seu sonho em imagem. Olá, salve, salve, obrigado pela sua presença, obrigado pela sua audiência. Estou aqui porque a gente vai escrever uma nova história. Vamos pegar tudo que a gente conhece, que a gente sabe e vai trazer para cá essa nova parceria com a WK Connect Brasil. Estas palavras são importantes, que tudo aquilo que está conectado passa pela nossa história. Aguarde, hein? Sabe o que você vai fazer? Ouça o seu coração, que ele vai dizer tudo. Hoje eu quero te dar as boas-vindas à nossa produtora audiovisual. Um espaço criado com propósito e excelência para servir você. A WK Connect Brasil nasceu para valorizar cantores, ministérios e projetos cristãos. Oferecendo produções de alta qualidade, com valores acessíveis, porque acreditamos que todo talento merece ser visto, ouvido e honrado. Aqui nós produzimos videoclipes, podcasts, entrevistas, documentários, transmissões ao vivo e muito mais. Tudo com uma equipe dedicada e uma estrutura preparada para transformar o seu sonho em imagem. Criação e produção. Produção de filmes, séries, novelas e documentários. Publicidade. Criação de comerciais e campanhas publicitárias para diversas mídias. Venha fazer parte dessa família que cresce a cada dia. WK Connect Brasil. Transformando o seu sonho em imagens. Então não perca o podcast Vitória Fernandes e você. Olá, você, amigos de Vitória Fernandes. Eu estou convidando você para estar todas as quintas-feiras comigo. Vitória Fernandes e você, aqui na WK Connect Brasil, pelo YouTube. Todas as quintas-feiras, às 19 horas. Canal WK Connect Brasil no YouTube. Vitória Fernandes e você, conectando histórias, ideias e pessoas. Prepare o seu coração. Palavra e louvor, um encontro com Deus que pode mudar tudo. Domingo às 14 horas no YouTube canal WK Connect Brasil. Conexão Política. Ligando você ao poder. De volta ao Conexão Política com o nosso entrevistado de hoje, o senador Plínio Valério. Gostaríamos de continuar fazendo a pergunta que o senhor pudesse nos informar, né, para todos, das leis que o senhor conseguiu aprovar e as emendas parlamentares, assim, os destinos finais, como elas têm chegado, como o senhor tem conseguido mesmo dar o destino a elas. Que legal, Gessé, você fazer essa pergunta, porque é bom que o brasileiro, a brasileira, o amazonense saiba o que é ser o senador da República.
Quando você se elege senador, deputado, vereador, você é legislador. Primeiro, você tem obrigações em promover, fazer leis que beneficiem a sociedade como um todo. Esse é o primeiro. Você tem também a tribuna para defender o teu Estado, para dar tuas ideias, e tem as emendas parlamentares. São esses 3 pilares que movem o mandato de um legislador, um senador. Então vamos lá. 7 anos de mandato, nós temos 4 leis já existentes, vigorando, sancionadas, e uma que vai ser daqui a pouco. Então vamos lá. A primeira lei nossa foi da autonomia ao Banco Central. Por que essa lei é importante, Gessé? Vocês estão acompanhando o caso Master. O Banco Master só foi acusado, só foi averiguado porque o Banco Central, o diretor do Banco Central, pela autonomia concedida por uma lei que é de minha autoria, a lei número 179 de 2021, eles puderam fazer à vontade, não puderam ser exonerados pelo presidente da República. Ele não precisava obedecer a ordem para parar. E receberam, e não pararam porque eles tinham autonomia, o Banco Central tem autonomia. Então, o Banco Mais só é possível porque esse senador amazonense que te representa conseguiu fazer essa lei. Tem outra lei, e eu faço questão de falar aqui, Gessé, que é a lei que coloca na grade transversal do ensino brasileiro o tema violência contra a mulher. É a lei número 14.164 de 2021 também. Porque a Maria da Penha é muito boa, mas é consequência, ela trabalha no efeito. E aqui nós vamos trabalhar na causa, na educação, educando as crianças. Tem a lei que isenta a Embrapa. A Embrapa é grande responsável pelo boom, né, no agronegócio. A Embrapa pagava para registrar a patente, pagava taxa no IBAMA, na Anvisa. Não paga mais, porque já existe a lei. Qual é o número da lei da Embrapa? É 15.282 de 2025. Eu tenho acompanhado. Beleza. Legal. Me auxiliar com o número da lei. Porque e da Maria da Penha também eu tenho. Como não foi feito cartilha, né, acaba não decorando. Então estou falando de 3 leis. A 4ª lei que obriga o SUS a rastrear, fazer o rastreamento do câncer de mama em mulheres a partir de 40 anos e não só de 50. Eu fui procurado pelo Dr. Gerson Mourão, do SECOM, né, oncologista do Brasil todo, para que nós fizéssemos essa lei. E ela já vigora. Você, mulher, tem direito a fazer de 2 em 2 anos o rastreamento do câncer de mama, de graça, já a partir de 40 anos. Porque a partir de 50, quando se conhecia, já era tarde. E agora vai ser de forma precoce. São leis, já que eu te dei um número. Agora, uma que não tem número ainda, já sei, que vai ser lei porque já está aprovado no Senado e já correu para... Hoje, o Davi Alcolumbre, eu liguei com ele de manhã, vai para a Câmara Federal e vamos aprovar em tempo recorde. Obriga todos os estádios de futebol, todas as arenas esportivas a ter um espaço reservado, dedicado aos autistas. Porque o autista gosta de futebol, mas quando ele vai a campo, tem os fogos, né, tem a luminosidade que é grande. Então, nesse espaço, tem o vidro que separa, ele vai ter abafadores, vai ter direito a um acompanhante, ele vai ter direito a viseira, se for o caso, para não enxergar as luzes. Então, são leis que mexem, que ajudam a sociedade. Então, eu estou feliz por isso. Eu falei das leis. Defender da tribuna o Amazonas, brigar com aqueles que não querem o nosso bem, é obrigação minha e prazerosa. Esse é o lugar para ver. Isso eu faço todos os dias. E as emendas parlamentares, certo? A emenda parlamentar, o que é? É uma verba colocada à nossa disposição. Você não vê o dinheiro e nem pega nele, tá? Mas são milhões colocados à disposição para que nós indique, mande para onde a gente quer ajudar. Eu mandei para todos os municípios amazonenses, todos. Nós mandamos, você e eu, porque esse dinheiro é seu, esse dinheiro é meu, é do Gessé. Que a gente comprou uma caixa de fósforo, a gente comprou vela, comprou cerveja, pagou taxa, pagou tributo. É esse dinheiro que vai para o Tesouro Nacional, parte dele é dedicada às emendas parlamentares e eu faço com que ela volte para vocês. Por isso que eu digo que é a emenda nossa. Já foram emendas pagas, Gessé, R$ 670 milhões pagos. Aí você tem, se você perguntar, mas o que te dá prazer nessas emendas? É o prazer de poder ter ajudado. Vou dar aqui alguns exemplos. Vamos começar pelos hospitais de Manaus, pelas clínicas de Manaus, pelas maternidades de Manaus. Então, quando eu vou a uma maternidade, que a minha emenda serviu para comprar poltronas para a mãe canguru, né, que é aquela mãe que o filho nasceu
abaixo do peso e ela fica com ele ali como se fosse na bolsa até ele engordar. Hoje elas têm poltronas confortáveis, a acompanhante tem poltrona confortável, tem ar-condicionado onde ela está. Hoje ela tem banheiros ali dentro, ela tem máquina de lavar roupa para isso, tudo com emendas que a gente manda. Então isso me dá alegria de ver e tristeza de saber que não tinha, né? Que não tinha uma escada para descer do leito, que não tinha cadeira de asseio. Essas emendas todas estão servindo para isso, para comprar remédio, para ter elevador velhos. Nós no Jorge, por exemplo, elevador emenda nossa. Essas são emendas que nós mandamos. Na saúde, a gente tem emenda no agronegócio, barcos, canoas, rabetas, casa de farinha, trator, máquinas pesadas para ajudar os municípios. Então, tudo que você possa pensar, conselhos tutelares com carros, a Rocan aqui, eu tive a oportunidade de poder ajudar a Rocan, e a gente faz isso, vai espalhando, são 670 milhões. Então veja lá, legislativo, 5 leis, defesas, é incontestável, né? Eu defendo o Amazonas por onde passo, onde vou, é tribuna, e emendas parlamentares, 3 pilares que constroem ou destrói o bom parlamentar. E eu tenho feito isso sim, com a ressalva, obrigação. Eu faço isso como obrigação, eu faço isso como retribuição. Você me concedeu o mandato de senador, eu tenho a obrigação de cumpri-lo. Você me concedeu o mandato, eu tenho a obrigação de retribuir. Então, tudo que faço é como retribuição, agradecimento à população do Amazonas que me tornou o senador mais votado da história. Se depender de mim, continuará sendo. Obrigado. Continuando, eu queria fazer uma pergunta para o senhor em relação à área indígena, que é uma área assim, muito falada e pouco esquecida. Se fala na mídia, indígena, mas quero saber do senhor, como meu senador, o que o senhor tem feito pela área indígena? Na CPI das ONGs, nós levamos algumas etnias, dezenas de etnias, caciques representando a sua etnia, não todas, que são muitas, e todos eles foram unânimes, os caciques, quer dizer, eles não querem mais terra, querem políticas públicas. Terras já são suficientes. Então, o que falta para ele? É educação, é saúde, é transporte, que a gente, com as emendas, vai lá na aldeia indígena. Eu sou o único parlamentar, segundo o pessoal lá do Calha Norte, que ajuda a comunidade indígena. Mesmo que não seja o único, a gente já chegou a 28 milhões de ajuda aos indígenas. Trator, né? Trator, casa de farinha, barco, rabeta, chega lá para eles com isso. Então, nessa área a gente trabalha, mas a briga pelos indígenas é porque essas ONGs, eu chamo de idiota mesmo, idiota não sou não, porque ele enriquece com essa causa. Eles transformam o índio em coitadinho. O índio não é coitadinho, o índio quer ter sua política pública para trabalhar. Vamos lá, a terra, um cacique me disse lá na CPI, dizem, senador, que a terra é nossa, mas a gente não pode botar essa terra para conseguir o financiamento, a gente não pode plantar, não pode colher e muito menos vender. Então a terra não é nossa, os índios sempre me diram isso. Outro me disse, senador, essa gente quer que a gente viva dos frutos que caem das árvores. A gente não planta, não pode plantar. Então o índio, em nome do índio, eles isolam aquela área, transformam em área indígena e abandonam os indígenas. Não tem uma unidade dessa área indígena que eles dêem assistência. Eles vão e abandonam. Então a gente mostra essa realidade. Estamos com um caso agora em Barcelos. Eu sou amigo dos índios, né? Muitos amigos indígenas. Ontem eu falava com 2 caciques. Eles me pediram para explicar essa ação judicial que eu entrei em nome da população de Barcelos. Eles estão isolando uma área, Barcelos, que vai para 80% Barcelos isolado, sem ouvir a prefeitura, sem ouvir a Câmara, sem ouvir os segmentos impactados. Eu entrei com ação pedindo que eles dêem uma liminar e ouçam essa gente. E aí o índio, não, é isso, eu digo, é isso, porque quando fala, estão dizendo que eu estou contra os índios. Estão dizendo não, pregaram, mas o próprio índio não acredita. Eu não sou contra você proteger o índio com áreas indígenas, que ele já tem. Eu sou contra querer acabar com um município. Barcelos não tem outra atividade que lhe dê renda a não ser a pesca esportiva. São milhões que ficam em Barcelos. Aí não vai mais poder pescar porque é área indígena. Aí começa aquela transação, aí vem os estrangeiros, aí consegue a autorização da FUNAI para ir lá, botar uma pousada riquíssima. Aí veio o pessoal de fora que cobram $10 mil por final de semana
né? E avião já vai direto, aí começa a gente perder, inclusive, né? Inclusive a nossa parte da soberania. Então a gente faz isso tudo, eu não tenho medo nenhum de quando eu estou a favor da população. Tudo que eu quero é que a FUNAI ouça a comunidade de Barcelos. Então é essa briga. Aí você vai ter sempre, ele defende os índios, é o maior defensor. Como eu defendo os índios, agora querem dizer que eu sou contra. E não tem problema nenhum. Eu não sou mestre de cerimônia. Mestre de cerimônia é que tem que agradar todo mundo. Agora vem o Gessé, o senhor Gessé que é isso, agora vem fulano. Eu não preciso agradar ninguém. Eu preciso executar o meu mandato conforme eu disse lá na campanha, que era defender o Amazonas e trazer políticas públicas, boas coisas para o Amazonas. E é isso a gente tem feito, certo? Deixando a modéstia um pouco de lado, a gente tem feito sim. Você não tem nenhum, e é chato dizer isso, né? Parecer ser prepotente é meio chato, mas você não tem nenhum senador no Amazonas que tenha a quantidade de leis que eu tenho. Batendo na mesma tecla, eu queria ainda que o senhor, é uma pergunta do internauta, o Congresso Nacional tem conseguido cumprir bem o seu papel no equilíbrio entre os poderes? Eu vou até te atropelar. Não, não tem. Não tem. O Congresso Nacional não tem cumprido, o Senado muito menos. Porque o Senado é que tem a prerrogativa constitucional, está lá na Constituição. Eu tive até um pega um pouco quando o hoje ministro Dino passou 2 dias e eu tive um pega. A gente teve um pega discutindo essa questão de impeachment. É uma lei antiga. Eu digo, então tire da Constituição. Mas quando estiver lá, ela vale. Então, o Senado é a única instituição que tem por dever, eu falava sempre prerrogativa, mas é dever também, de empichar maus ministros. Ninguém pode, só quem pode empichar ministro é o Senado Federal e não está cumprindo esse papel. Desde 2019 que eu cheguei lá pedindo o impeachment de Moraes, assinei todos os pedidos de impeachment do Moraes, do Barroso, do Gilmar, do Fachin, né? A gente assina todos os pedidos lá e não consegue, porque o regime presidencialista coloca nas mãos do presidente um poder imensurável, né? Ele tranca, ele bota na gaveta, ele não bota em pauta, e a gente tem brigado por isso. Por isso é que a gente está querendo que o Senado faça o seu papel, reate a sua boa convivência com a população que quer isso. Agora nós vamos tratar da eleição de 54 senadores. Necessariamente precisa ser novos, né? Porque eu vou sair à reeleição, não sou novo senador. Então, se a gente conseguir ter 54 senadores que afirmem, os que estão lá, que digam que quer a reeleição, mas já provem que queriam o impeachment. E os que vão entrar têm que se comprometer, não aquela dança, né? Eu vou ver, eu chego lá, eu vou. E quem já pede? A gente pede, eu peço impeachment dessa gente o tempo inteiro. Se nós tivermos 54 senadores, não precisa desses 54, eu digo no todo, desses 54 cadeiras, reeleger aí 30, né? Com os 15 que tem lá, dá 45, a gente precisa eleger uns 30, uns 40 desses 954. E a gente está aí para aí. Aí o Senado, sim, cumpriu o seu papel, porque tem que começar pela eleição do presidente do Senado. Não adianta, se não mudar, né, não colocarem uma pessoa que tope empichar ministro, não vai adiantar muita coisa. É uma luta árdua, mas a gente faz isso em nome da sociedade brasileira. Eu não tenho receio, eu não tenho medo de ministro, não tenho, enquanto senador da República. Embora não haja segurança nenhuma mais, mas eu não tenho. Eu prefiro, já disse isso, e Deus sabe, do fundo do meu coração. Se for para ser reeleito, para estar fazendo o que o presidente manda, recebendo telefonema de empresário, cedendo aos lobbies e não assinar CPIs e pedidos de ministro, eu prefiro não ir. Eu, no pouco que eu entendo, e também com uma visão muito clara, muito ampla, o que eu penso são pensamentos meus, mas eu sei que 5 ou 6 ou 10 ou a metade dos senadores que pedem de fato o impeachment de algum ministro é porque de fato eles têm convicção da vida deles, vida pregressa, o caráter, a responsabilidade com seus estados, e sabe que não vai nada de represália em cima deles porque eles têm uma vivência digna. Os demais que não assinam, eu, como eleitor, tenho dentro de mim porque eles são corruptos, têm rabo preso, sabe do podre um do outro. Inclusive, se for impeachment um ministro, ele diz assim, fica na tua porque senão põe o teu pai, como já aconteceu do próprio Gugu Mota ser ameaçado, põe o teu pai lá na Paraíba na cadeia. Então eles não põem por isso. Agora eu lhe pergunto, já que esse senador foi colocado como presidente do Senado,
E num caso desse, de ele não querer tocar o que a maioria pede, não tem como também tirá-lo da posição de presidente? Tem, mas sabe como é que a gente vai tirar e ele vai recorrer ou a gente vai pedir? Supremo Tribunal Federal, que vai decidir no final. A gente vai tirar, aí ele corre, aí o Supremo, como está fazendo agora, não obrigando o Lulinha aí na CPI, não obrigando. Então, olha só como tudo converge. Então, enquanto você tiver o Executivo, o Judiciário e parte do Legislativo obedecendo, não vai dar certo. Porque, no final, a última palavra, quando se trata de questão constitucional, e essa seria uma questão constitucional, vai para o Supremo decidir. Mas não seria uma invasão de poderes? Mas já foi feito, já invadiram, já invadiram o poder. Não tem como já tiraram. Tem como tomar. Você empichar o Alexandre de Moraes, aí você retoma as rédeas do teu poder legislativo. Se você empichar o Alexandre de Moraes, que é o nosso preferido, né, vai empichar, aí você retomaria as rédeas, a população, o Senado me representa, aí eles respeitariam. Aí porque, vai recorrer para o Supremo, que a gente está empichando o ministro, bota outro para empichar, mas quando é que a gente vai ter 54 que pensem assim, que topem fazer isso? Depende, sabe de quem? Da população. Então, quando você joga sobre os nossos ombros a responsabilidade, você também tem. Você fez a escolha errada. Você tem que escolher parlamentares, senadores que vão dispostos a empichar ministro. Não pode ter meio termo. Você concorda ou não? Se o cara concordar, você vai sentir se ele está mentindo ou não. Quando perguntarem de mim, eu vou deixar que os vídeos falem por mim, que os discursos falem por mim. Eu topei quando cheguei, topo e continuarei topando empichar a medida. De preferência, o Alexandre de Moraes. Tocando no mesmo assunto, que é muito importante para a nação brasileira, não haveria possibilidade de conseguirmos o senhor como senador, já que o Senado está de mão atada e sem força, seria a casa certa para fazer. E todo o poder emana do povo, que é uma coisa bonita, mas não funciona, e nós termos uma votação online, o Senado, alguém abrir uma votação online para os brasileiros, todo mundo tem um celularzinho. Você é a favor ou não do impeachment do ministro e tal, e a gente pudesse votar e isso aí ser levado em frente, não funciona? Não, seria inconstitucional. A Constituição, ela deixa o cidadão, permite ao cidadão, o grupo sozinho, entrar com pedido de impeachment, de instalação de inquérito, de pedido de impeachment de ministro. A população pode. Mas quem vai julgar, quem vai votar são os senadores. Porque assim que é a democracia, a representatividade. Você, quando votou em mim, quando votou no fulano, você delegou a ele uma procuração para que ele possa agir em seu nome. Nós representamos o brasileiro no Senado. Então, só teria seus senadores. Agora, tem pesquisas e tem pedidos lá vários. A gente só precisa votar. A gente tem que votar. O presidente tem que colocar um desses pedidos para que nós possamos votar. Com a população, precisa saber a opinião do que ela pensa, a gente sabe, a grande maioria quer isso, mas constitucionalmente não tem como, não tem brecha para isso. O povo já está no Senado, representado pelos seus senadores. Muito boa. Na visão de hoje, qual o maior problema da política brasileira, ao seu ver? Eu acho que é esse compromisso, esse entendimento que a gente tem que ter. Acabei de dizer, nós somos representantes do povo. Então, quando você é eleito, vamos pegar o Senado, que nós somos eleitos, da República, né? O deputado estadual, federal representa o Estado. Nós representamos a República, mas indicado pelo Amazonas. Então, a gente tem que entender isso. Quem que votou na gente? Quem que nos deu essa missão? A população. Então você tem que entender isso, que você está lá a serviço da população, cumprindo aquilo que você se comprometeu ou prometeu, e está sempre ouvindo a tua população. Você não pode se distanciar. E hoje o Senado está longe do brasileiro. Ele não atende ao clamor das ruas, ele não ecoa o grito da população. Então, quando você perde esse contato e você acha que o mandato é teu, você acha que você é que é o cara que não precisa, você está errado, você comete erros. Então, quem pensa que o mandato é seu e não da população, está errado. Eu continuo achando que o mandato é de quem me elegeu. Por outro lado, você tem no Senado pessoas experientes, boas até,
pessoas boas, tem pessoas honestas, sim, que estão com processo no Supremo. Porque nem todo processo que chega no Supremo é por corrupção, mas é por burocracia e tal. Então, mas está lá no Supremo. Tentaram fazer isso comigo, quando a Marina me processou. Tentaram me jogar na mão do Alexandre de Moraes ou do Gilmar. E a PGR não acatou a denúncia, mas tentaram fazer isso comigo. Aí a pessoa vai ficando meio lá, meio cá. Eu não nasci senador. Eu não vou morrer senador pela graça de Deus, né? Tem mais 1 ano e mais 8, se Deus quiser, não vou, né? Mas a gente tem que ficar atento. A gente vai sair do Senado um dia. Por que eu ando caminhando no calçadão, atravesso a balsa da Ceasa? Por que eu e minha mulher saímos dirigindo nosso carro no final de semana? Por que a gente vai a um mercado, a um café regional? Porque nós somos assim. E quando deixar de ser senador, e ela, a Ana, mulher de senador, nós somos pessoas comuns. Então nós somos pessoas comuns, guindadas ao Senado para agir em nome da população. Assim como os ministros eram pessoas comuns, guindadas ao Supremo para interpretar leis. Qual é o problema do senhor Alexandre de Moraes, que nem juiz é, do senhor Gilmar, que diz que nem advogado, sei lá, interpretar a Constituição? Vamos lá. Eu tenho uma causa, eu e o G7 temos uma causa que é constitucional. Ela vai bater no Supremo Tribunal Federal. Aí eles têm que ver aqui o que a lei diz. A lei diz isso, aí ele vai julgar e vai sentenciar a favor do G7, porque estava aqui, a favor do Plínio, porque estava aqui. Só que eles não ligam mais para o que está aqui. Cada ministro é uma Constituição ambulante. Cada um deles é uma Constituição ambulante. Eles têm lá, não obedecem mais leis, não respeitam leis e, o que é pior, fazem leis. Supremo não está ali para fazer leis. Quem faz leis somos nós, legisladores. E eles estão fazendo leis. Eles estão com um poder grande, faz com que eles se sintam semideuses e eles passam a agir como? Eu tenho poder e faço. Sim, mas esquecem, ignoram que a lei tem mais poder do que eles. A lei está acima de tudo e de todos. A lei. Assim como Deus está acima de tudo, do que a gente faz, do que a gente pensa. A lei está acima dos ministros, mas eles rasgam a Constituição. Se não rasgam, colocam lá nos arquivos. E cabe a nós, senadores, fazer isso. É só o Senado que pode ajeitar esse caminhão de mudança. Vou torcer por isso. Torço sempre. Conta comigo por isso. Eu vou continuar lá fazendo isso. E conte conosco também aqui para dar sempre uma pedrada aí nesse negócio aí, porque isso aí tem mexido com a população ao extremo. E eu quero ser o estilingue da população. Tamo junto. Eu também estou com uma pergunta de um internauta, ele diz assim, é o mesmo tema, né? Mas no início do programa, o senhor falou de política e de político. Logo no início do programa. E ele se antenou aqui e disse assim, o que a gente precisa fazer para voltar a acreditar na política? Porque nos políticos nós acreditamos, porque tanto é que nós votamos nos políticos, mas a política está nos deixando a desejar. O que o senhor diz para esse? Porque os maus políticos, eles têm desvirtuado o que é política. Os maus políticos não fazem política, fazem politicagem. Isso passa para o eleitor. O eleitor vê grande parte, muitos veem uma totalidade, o que não é verdade, fazendo politicagem. O que é fazer política? Fazer política é pegar esse canal, você é um emissor, você é um abençoado por ter sido escolhido para isso, e promover boas leis, promover ações sociais, ações da saúde que ajudem a população. É conversar, é chegar ao denominador comum que interessa a todos e não a si. Fazer política é querer ir para Brasília para defender o seu Estado, não é ir para Brasília para se defender. Então, quando você mistura o lucro com apurado, isso a gente fala leiro no pé, né? O que é que a cara monta uma taberna, por isso que muitos vão à falência, olha só. O cara monta uma taberna e vende Coca-Cola, vende conserva, vende, aí no final do dia, ele apurou, né? Apurou isso aqui. Aí ele não observa que aquilo ali é o apurado. Se ele começar a tirar a energia, né? O imposto, não sei o que, aí ele vai ficar com o lucro. E quando ele confunde o lucro com o apurado, as coisas vão para o brejo. É o que acontece com o político. Ele confunde interesse particular com interesse coletivo. E o interesse público, o interesse coletivo tem que estar acima
do meu interesse, do interesse da minha mulher e das minhas filhas. Eu estou, enquanto cidadão público, eu tenho que privar a vontade pública. Como cidadão comum, eu vou defender o meu direito, eu estou lá defendendo o meu parte, mas como homem público, não. É público acima de tudo. É o interesse público acima de tudo. Então você faz a boa política, sim, porque tudo passa pela política. Quando você faz leis que impactam a República, por exemplo, essa nossa da autonomia do Banco Central, você está fazendo a boa política. Quando você faz uma lei colocando lá uma coisa protegendo determinado grupo para que ele ganhe dinheiro, você está fazendo a má política. Eu acho que essa diferença, essa separação do joio do trigo tem que ser feita e cabe ao eleitor fazer isso. E tem mais uma pergunta aqui. O Amazonas, ele é um estado com enorme potencial econômico. Isso aí o senhor já até falou ainda agora, mas a pergunta surgiu de novo. Na sua visão, quais os setores que mais impulsionam e podem impulsionar ainda o nosso estado, por favor? Eu acho, veja bem, Zona Franca. A Zona Franca deu certo, está dando certo, dá dinheiro para o estado, tem briga aqui, tem briga lá, corre para salvar a Zona Franca, é dever de casa. A gente não pode viver sem a Zona Franca ainda. Lá na frente ela vai morrer por inanição, né, e vai ficar só aqueles que têm compromisso com o Estado, mas ela não vai, ou melhor, não vai morrer, ela vai sofrer por inanição lá. Então a gente tem que se preparar, já devia ter feito há décadas. Então a minha crítica não é ao atual governador, nem ao que saiu antes, nem ao outro, nem ao outro, nem ao outro, é a todos eles. Se acostumaram com um cachimbo chamado Zona Franca, a boca entortou. Não precisa fazer nada, porque tem dinheiro no final. São bilhões. Então não se providenciou, por exemplo, o lado da pesca. Rondônia tem um grande faturamento criando tambaqui. Roraima tem um grande faturamento criando tambaqui, vendendo cheiro verde, tendo essas coisas todas. Resolve? Não, é uma. Aí você tem turismo. Qual é o nosso turismo hoje? Né? O turismo hoje é promovido mais para a gente ir para fora do que para fora vir para dentro. Né? Então você tem aí o Amazonas Tour, que promovia outro tipo de turismo, você tem grandes festas, grandes eventos, você tem grandes feiras para poder mostrar. O turismo é uma. Mas o melhor que nós teríamos seria mineração. Se a gente explora uma pequena parte, que seja ínfima, um potencial, não sou especialista para dizer, mas vou dar um chute aqui, 5% do que a gente tem, a gente teria um rendimento muito grande. O potássio está aí, aquela briga doida, sai, não sai, vai sair porque o grupo é forte, tem investidores estrangeiros, mas tem sempre no judiciário alguém dando a liminar. Lembra que eu falei lá atrás do aparelhamento também do judiciário, que é o que faz isso. Você tem o ouro, que Japurá, a moeda lá é ouro, a moeda lá em Japurá é ouro, mas não fica um tostão para o município, não fica um tostão para o estado, porque é ilegal, não legaliza. Vê passar, mas é ilegal, não legaliza. Você tem terras raras, que hoje a briga da Rússia, dos Estados Unidos, da China, é pelos minérios chamados terra rara, que é uma combinação de minérios responsáveis pela bota no celular, no laptop, na bateria dos carros elétricos, na aviação escambau. Nós temos aos montes, e a gente permite que os chineses comprem pitinga que tem lá e a gente não explora. Então, se a gente acabar, se a gente destravar, cerrar esses cadeados, essas correntes ambientais, a gente pode explodir como um estado que vai ser justo com a sua população. A Zona Franca dá dinheiro, deixa, mas não acabou com a pobreza. Não acabou com a nossa pobreza, pelo contrário, cresceu. Então veja bem, Gessé, é um conjunto, eu não sou especialista, até porque eu não sou executivo, eu não sou gestor, eu sou legislador. Mas olha só, se você começar a olhar para criar peixe, se você levar o teu turismo, se você explorar o teu minério, e começa muita coisa que pode ser feita. Nós estamos, enquanto legisladores, prontos para apoiar aquele candidato, aquele governador que fizer essas coisas que a gente tem que fazer. Nós temos soluções, nós temos saídas, nós temos que pensar no governador, futuros governadores, como estadista, não como um leigo que vai para lá ou uma leiga que vai para lá e não vai pensar na população. Estadista é pensar na população, o que ela quer e precisa, e não pensar no que os seus precisam. Muito bom, nós vamos para mais um intervalo comercial. Logo mais retornaremos com Conexão Política. Conexão Política. Ligando você ao poder. Um bate-papo descontraído, muita alegria, muita emoção
e testemunhos que fortalecem a nossa fé. Olá, meus amigos! Você tem um encontro marcado comigo todas as sextas-feiras aqui no canal da WK Connect Brasil, de cara com Robson Devesas. Eu conto com você. A partir das 19 horas no YouTube, canal da WK Connect Brasil. Te espero lá! Olá, cantores de Manaus! A WK Connect Brasil está lançando uma proposta especial para produção virtual de videoclipe em estúdio. Forme o seu grupo de 5 artistas e grave o seu videoclipe individualmente, com valor promocional exclusivo por fazer parte do grupo. Essa é uma forma de tornar a produção mais acessível. Se você deseja gravar seu videoclipe em estúdio com profissionalismo e identidade, entre em contato com a nossa produção. WK Connect Brasil, transformando seu sonho em imagem. Olá, salve, salve! Obrigado pela sua presença, obrigado pela sua audiência. Estou aqui porque a gente vai escrever uma nova história. Vamos pegar tudo que a gente conhece, que a gente sabe, e vai trazer para cá essa nova parceria com a WK Connect Brasil. Estas palavras são importantes, que tudo aquilo que está conectado passa pela nossa história. Aguardem! Sabe o que você vai fazer? Ouça o seu coração, que ele vai dizer tudo. Hoje eu quero te dar as boas-vindas à nossa produtora audiovisual. Um espaço criado com propósito e excelência para servir você. A WK Connect Brasil nasceu para valorizar cantores, ministérios e projetos cristãos, oferecendo produções de alta qualidade com valores acessíveis, porque acreditamos que todo talento merece ser visto, ouvido e honrado. Aqui nós produzimos videoclipes, podcasts, entrevistas, documentários, transmissões ao vivo e muito mais. Tudo com uma equipe dedicada e uma estrutura preparada para transformar o seu sonho em imagem. Criação e produção. Produção de filmes, séries, novelas e documentários. Publicidade. Criação de comerciais e campanhas publicitárias para diversas mídias. Venha fazer parte dessa família que cresce a cada dia. WK Connect Brasil. Transformando o seu sonho em imagens. Então não perca o podcast Vitória Fernandes e você. Olá, você, amigos de Vitória Fernandes. Eu estou convidando você para estar todas as quintas-feiras comigo, Vitória Fernandes e você, aqui na WK Connect Brasil, pelo YouTube. Todas as quintas-feiras, às 19 horas. Canal WK Connect Brasil no YouTube. Vitória Fernandes e você, conectando histórias, ideias e pessoas. Prepare o seu coração. Palavra e louvor, um encontro com Deus que pode mudar tudo. Domingo às 14 horas no YouTube canal WK Connect Brasil. Conexão Política, ligando você ao poder. De volta ao Conexão Política, o entrevistado de hoje, o senador Plínio Valério. Nós estaremos fazendo algumas perguntas e já finalizando o nosso programa de hoje. Desde já quero agradecer a todos que têm participado, têm mandado as perguntas e estamos juntos, irmanados, lutando pelo Amazonas melhor. Senador, gostaria que o senhor resumisse de forma direta nas suas palavras em alguns temas que eu vou tocar aqui. Política hoje no Brasil. Está deixando muito a dever a população brasileira, porque os maus políticos, os bons são julgados pelos maus, então você bota todo mundo no mesmo balaio e a gente precisa melhorar sim a qualidade da política.
Amazônia? É o nosso habitat, é a nossa casa maior. Amazônia cobiçada, Amazônia elogiada pelos hipócritas, e no tratamento você trata mal. Então a gente precisa mostrar que a Amazônia não precisa do Brasil nem deles. Eles precisam da Amazônia. E para isso a gente tem que mostrar o que a gente quer também. Nós não vamos só dar, a gente tem que receber. Nós queremos políticas. A Amazônia é solução para o país, não é problema. Zona Franca de Manaus. Ainda é, infelizmente, ainda é o ar que respiramos economicamente. Embora o comércio hoje que importa seja até mais forte do que o PIN, mas nós não podemos prescindir, pelo menos nas próximas décadas, da Zona Franca, mas é obrigação nossa nos livrar, sim, para não termos só como única matriz a Zona Franca. Precisamos expandir mais, mas por enquanto ainda é importante para nós. Desenvolvimento. Todo ser humano, todo Estado precisa, mas não existe desenvolvimento sem estradas. Não existe, nenhum país desenvolveu sem estradas e sem ferrovias. Como é que nós vamos desenvolver sem estradas e sem ferrovias? A única estrada que nos liga ao Brasil nos é proibida, nos é tirada, que a gente insiste nela, que é a BR-319. Desenvolvimento só com estradas e com rodovias. Futuro do Amazonas. Tem que ser muito bom. As novas gerações têm que assumir compromisso para consertar os nossos erros, para transformar o legado que a gente está deixando, que não é um bom legado. Os políticos que antecederam a gente, o legado que a gente vai deixar para novas gerações ainda não é o ideal. E a gente precisa sonhar que as novas gerações possam assumir o papel que nós assumimos hoje, no futuro possam consertar os nossos erros. Senado Federal. Tem que chamar para si a responsabilidade de botar a mercadoria, a mudança do caminhão na ordem. O Senado é a única instituição que pode fazer isso. Nós temos que chamar para nós a responsabilidade de colocar o Estado de Direito pleno. Hoje nós deixamos que o nosso poder fosse usurpado pelo Judiciário, mas a Constituição garante que a gente pode chamar de volta e trazer para nós a responsabilidade de botar o país nos trilhos. Uma qualidade de bom político. Falam muito honestidade. Honestidade não é qualidade, não é qualidade. Honestidade é pré-requisito. Então você diz, eu sou honesto, esquece, isso aí é obrigação de todo ser humano. Eu acho que o bom na política é antenar com a sociedade, é antenar com aqueles que o elegeram, é não perder esse contato com a população. Político que não perde o contato com a população tem tudo para exercer um bom mandato. Um desafio do Brasil. Um desafio do Brasil, acabar com esse complexo do colonizado. O Brasil, tudo que é do outro é melhor. Assim como nós amazonenses, tudo que é lá do Rio de Janeiro, São Paulo é melhor. O brasileiro sofre do complexo do colonizado. A gente tem que entender como potência. A gente tem que entender que nós somos brasileiros, temos potencialidade para desenvolver, mas você tem os seus representantes que se diminuem perante a opinião pública estrangeira. Aí volta aquela história, tudo passa pela política. Então, se o brasileiro souber escolher os seus políticos, a gente vai voltar a ter nossa autoestima, porque nós vamos estar respeitados. Se a gente tiver juízes que julguem com isenção, ministros que não se julguem semideuses, nós vamos ter tudo de bom para restabelecer o que a gente chama tanto de Estado pleno de direito. Eu quero aproveitar esse momento que o nosso senador faça as finalizações. E estamos dizendo ao senhor que estamos aqui de portas abertas. Quando o senhor quiser estar aqui conosco, eu sou grato a Deus por o senhor estar aqui, nos representar muito bem no Senado Federal. É um voto que eu dou assim de honra. Luto e eu não peço mais o segundo voto, eu peço o primeiro voto. Eu batalho para isso aí, porque o senhor tem nos representado, eu sou grandiosamente honrado por ter o senhor como meu senador. Obrigado, Gessé. Você é de uma delicadeza toda. Você e sua esposa me acolheram aqui com o maior carinho. E fiquei feliz por saber que hoje é o seu primeiro programa. Eu não sabia que era a sua estreia. Minha estreia. Que bom que eu vou ficar também marcado na sua história, né? Obrigado. Nós fizemos você apresentando e eu feliz por estar aqui. Mais feliz por ser o primeiro, ser entrevistado seu, te parabenizar. Obrigado. Não só pela
pelo espaço físico que está muito bom, como acima de tudo pelo seu pensamento, pelo seu compromisso com a sociedade. Você não está aqui para brincar de fazer política, você não está aqui para ser um a mais, você está aqui para fazer a diferença. Parabéns, você e sua esposa, e me convidem que eu virei sempre. Muito obrigado. Estamos chegando a mais um final do Conexão Política. Quero agradecer já mais uma vez ao nosso senador Plênio Valério pela disponibilidade em compartilhar seus pensamentos, ideais, reflexões aqui conosco e levar você, porque essa é a função do Conexão Política, é levar você ao poder. E nós estamos fazendo o nosso agradecimento final, me apresentando como Gessé de Oliveira, Conexão Política, levando você ao poder. Muito obrigado. Conexão Política, ligando você ao poder.